Olá, primeiro ano B! Hoje a nossa aula de redação é na apostila número 3, aula de número 18, atividade de criação, páginas 22 e 23. E assim encerraremos a nossa apostila de número 3. Bem, os objetivos da nossa aula de hoje é levá-los a uma reflexão sobre o papel das redes sociais no mundo contemporâneo, utilizando duas propostas de redações dos mais importantes vestibulares do país. As propostas de redação selecionadas dão continuidade a discussões que já tivemos ao longo de toda essa apostila. São mais uma ferramenta para quê? Para garantir uma absorção crítica dos conteúdos disponibilizados pela rede. Se nós não realizássemos essa tarefa, poderia significar uma renúncia a todas as enormes potencialidades que a internet oferece no âmbito da educação, do trabalho, da política. Então, vamos ampliar os nossos conhecimentos? Página 22, em classe. Unicamp. Coloque-se no lugar dos estudantes de uma escola que passou a monitorar as páginas de seus alunos em redes sociais da internet, como o Facebook, o Twitter, após um evento similar aos relatados na matéria produzida a seguir. Em função da polêmica provocada pelo monitoramento, você resolve escrever um manifesto e recebe o apoio de vários colegas. Juntos decidem lê-lo na próxima reunião de pais e professores com a direção da escola. Nesse manifesto, a ser redigido na modalidade oral formal, você deverá necessariamente explicitar o evento que motivou a direção da escola a fazer o monitoramento. Declarar e sustentar o que você e seus colegas defendem, convocando pais, professores e alunos a agir em conformidade com o proposto no documento. Aí vocês me falam agora, eu não sei fazer manifesto. E eu estou aqui para ajudá-los. Eu vou dizer para você o que é o manifesto, como escrever e vou mostrar um modelo que vai auxiliá-los bem. O manifesto, ele é usado para transmitir de maneira persuasiva opiniões, decisões, ideias e intenções. No dicionário, manifesto significa uma declaração trazida a público, a todos, para fins diversos. Ele pode ser utilizado. É um gênero textual dissertativo, muito usado para objetivos distintos, como eu disse. Os manifestos são uma forma de alguém, órgão público, empresa, os alunos, no caso aí dessa proposta, notificar, reclamar, expressar algo, no qual deve ser praticado todo o poder de persuasão de quem estiver escrevendo. O maior interesse em quem escreve o manifesto é fazer o quê? Sensibilizar a opinião pública. Então, antes de escrevê-lo, é preciso organizar a maneira como ele será construído, para que tenha a real importância e consiga atingir os objetivos de maneira clara, capaz de ser facilmente compreendido. A estrutura do manifesto, pessoal, é sempre um título, o corpo do texto e no final local, data e assinatura, se for o caso, dos manifestantes que estão participando desse manifesto. No título, você começa o seu manifesto escolhendo um bom título para ele, algo bem assim já de impacto, algo que faça alusão ao que se pretende manifestar. No corpo do texto, serão inseridos os argumentos sobre os quais estão motivando vocês a realizarem esse manifesto. E no final, local e data e assinatura dos manifestantes. Eu trouxe para vocês um modelo de manifesto que eu achei bem fofinho o título. Manifesto pelo Direito dos Animais. Corpo do texto. Nós do grupo Vida Animal, identificação de quem manifesta, viemos por meio deste manifestar nosso repúdio às ações que visam os maus tratos de animais, como a eliminação de animais doentes e o uso de cobaias em testes farmacêuticos. Neste parágrafo é apresentado o motivo do manifesto.
Entendemos que a vida deve ser preservada e que não há justificativo para tamanha crueldade. Agora nós falamos sobre a justificativa para a existência desse manifesto. Exigimos a revisão de leis que tratam do assunto, uma vez que as que temos no momento não atendem mais às demandas do mundo atual. Então, nesse parágrafo, nós apresentamos uma sugestão de solução para a problemática apresentada no primeiro parágrafo do manifesto. Local, data e assinatura, São Paulo, 30 de abril de 2014, identificação do local e data, grupo Vida Animal. No caso, o autor é um coletivo de trabalho, um grupo determinado Vida Animal. Escolas monitoram o que o aluno faz em rede social. Durante uma aula vaga, em uma escola da Grande São Paulo, os alunos decidiram tirar fotos deitados em colchonetes deixados no pátio para a aula de educação física. Um deles colocou uma imagem no Facebook com uma legenda irônica, em que dizia: "Vejam as aulas que temos na escola." Uma professora viu a foto e avisou a diretora. Resultado, o aluno teve de apagá-la e todos levaram uma bronca. O caso é um exemplo da luta que as escolas têm travado com os alunos por conta do uso das redes sociais. Assuntos relativos à imagem do colégio, casos de bullying virtual e até mensagens em que, para a escola, os alunos se expõem demais. Estão tendo de ser apagados e podem acabar em punição. Em outra instituição, contam os alunos, um casal foi suspenso depois de a menina pôr no Orkut uma foto deles se beijando nas dependências da escola. As escolas não comentam os casos. Uma delas diz que só pediu para apagar a foto porque houve um tom ofensivo. Como outras escolas consultadas, nega que monitore o que os alunos publicam nos sites. Exercícios como professores e alunos são amigos nas redes sociais, a escola tem acesso imediato às publicações. Foi o que aconteceu com o aluno do ABC Paulista. Um professor soube da página que esse aluno criou com amigos no Orkut. Nela resolveu exercícios de geografia, cujas respostas acabaram copiadas por colegas. O aluno teve de tirá-la do ar. O caso é parecido com o de uma aluna de 15 anos do Rio de Janeiro, obrigada a apagar uma comunidade criada por ela no Facebook para a troca de respostas de exercícios. Ela foi suspensa. Já o aluno do ABC Paulista não sofreu punição. E o assunto ética na internet passou a ser debatido em aula. Transformar o problema em tema de discussão para as aulas é considerado o ideal por educadores. A atitude da escola não pode ser policilesca. Tem que ser preventiva e negociadora no sentido de formar consciência crítica, diz Silva Colello, professora de Pedagogia da USP. Questão 2. Em todo o mundo, as denominadas redes sociais como Twitter e Facebook, além de agilizarem a comunicação entre milhões de pessoas, vêm se revelando como um instrumento útil na projeção de questões políticas e sociais, criando novas possibilidades de expressar opiniões e mobilizar pessoas. No Brasil, pelo menos 1/3 da população manifesta, nesses espaços virtuais, a sua opinião sobre qualquer tema. Essas manifestações vão desde aquelas que têm como objetivo a justiça social, até as que expressam algum tipo de ódio ou preconceito contra grupos tidos como minoritários. Diante dessa polêmica, em torno do papel das redes sociais, o jornal Voz Digital criou uma seção destinada à publicação de artigos de opinião sobre o assunto. Para participar desse debate, escreva um artigo de opinião em que você se posicione sobre a seguinte questão: redes sociais, exercício ou abuso de liberdade? E aí você vê que você tem que fazer um artigo de opinião agora. E aí você me diz: "Pro, eu não lembro mais por onde começar. Nem lembro mais o que é artigo de opinião." Então vamos só dar uma recapitulada, tá? Esse assunto, redes sociais, ele é muito discutido em Facebook, Twitter, ele tem sido tema de amplos debates, né? No que se trata ao seu uso mesmo, né? E é comum encontrarmos sobre esse assunto das redes sociais notícias, editoriais, artigos de opinião, também chamados de artigos assinados, que discutem esse assunto.
O artigo de opinião é um texto em que o autor expõe o seu ponto de vista, sustentado através do quê? Em dados, opiniões de outros autores, através de outras fontes, com o objetivo de convencer o leitor. Então entra naquela questão que as pessoas que você vão citar são especialistas no assunto, né? Para que aumente a sua credibilidade em relação a quem está lendo, né? Para que a sua argumentação fique mais forte. E eu também vou te dar 7 dicas para você escrever o seu artigo de opinião. A primeira seria a escolha de um tema. No caso, você já tem o tema aí, né? Depois, um título atrativo. Segundo, você vai definir os seus argumentos. Depois, sustentar a sua opinião através desses argumentos. Não seja muito extenso, seja mais curto e conciso. Você deve adequar a linguagem ao leitor, ao seu público-alvo do seu artigo de opinião. E você deve concluir confirmando sempre a ideia principal. Os passos para você produzir um artigo de opinião são a introdução com tese, o desenvolvimento com uma boa argumentação e a conclusão reiterando esta tese. Eu peguei como modelo um artigo de opinião curtinho, tá? Para vocês terem uma ideia. Fala assim: o psicólogo e diretor de segurança da Safernit Brasil, Rodrigo Neijan, preparou 10 dicas de segurança para você. Uma dessas dicas é a seguinte: pense 2 vezes antes de publicar. Lembre-se de que uma rede social é um espaço público e que toda informação que você colocar lá vai ficar disponível para uma grande parte de usuários. São amigos dos amigos dos amigos. Por isso, é muito importante pensar bem no tipo de informação que vai publicar e evitar exposição desnecessária. Instruções. Seu artigo deverá, obrigatoriamente, atender às seguintes exigências: apresentar explicitamente um ponto de vista, fundamentado em, no mínimo, 2 argumentos. Ser redigido na variedade padrão da língua portuguesa. Não ser escrito em versos. Conter entre 15 e 20 linhas. Não ser assinado, nem mesmo com pseudônimo. Encerramos a nossa aula por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha sido proveitosa. Façam os exercícios propostos que corrigiremos em nossa próxima videoaula de correção de exercícios. Um beijão para vocês e até a próxima aula.